Boa noite a todos. Eu quero dizer também da minha alegria por essa oportunidade de retornar ao Rio Grande do Norte, de estar aqui com todo o pessoal da federação, que, por certo, uns e outros nós estamos nos ligando através dessa maravilhosa tecnologia. E com todos também aqui de Seridó, da região, todos esses que nos já desde o início estão escrevendo, estão evidenciando a presença de cada um a nos assistir. Isso tudo é uma coisa que muito me comove. Sempre fico muito emocionada com essas manifestações de carinho, de assim, uma fraternidade que a gente só encontra nesse meio espírita mesmo, porque nós sentimos as presenças também dos benfeitores espirituais, das casas espíritas amigas, e isso tudo é um crescimento, isso tudo é uma oportunidade maravilhosa. Por isso, rogamos a Jesus que nos abençoe a todos e que possamos conversar um pouco a respeito desse tema. O livro escolhido me proposto, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. É um livro que traz 20 capítulos. Alguns desses capítulos têm desdobramentos. Portanto, nós temos um manancial de conhecimentos muito interessante, muito importante, que o nosso querido Miranda nos proporciona. Quanto mais nós lemos essa obra, mais descobrimos aspectos que estão assim muito avançados. E, inclusive, nós encontramos muitos momentos em que é mencionada a questão de epidemias, pandemias e situações muito ligadas aos que nós estamos vivendo no momento atual. O livro, como eu disse, tem muitos capítulos e também os desdobramentos. São muitos desdobramentos, todos eles trazendo um enriquecimento cada vez maior de ensinamentos, de reflexões que o Miranda oferece para nós. Mas nós vamos começar a falar, porque não poderíamos falar de todos, que não daria tempo, e nem de um número também grande. Por isso, nós escolhemos falar um pouco sobre obsessões, que é a partir do capítulo 16. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma grande crise. Essa pandemia, ela tem origem nas situações obsessivas. E os mentores têm dito muito isso, inclusive o doutor Bezerra de Menezes também. Nós temos encontrado as advertências que já vem há mais tempo, não é? E aqui o Miranda também refletindo, trazendo para nós esses momentos de despertamento, porque muitas vezes o que está faltando é o despertar, despertar para a realidade atual. E o Miranda, ele vai dizer que este é um dos momentos mais graves da história da humanidade. E sabemos que sim, porque tudo nos evidencia isso. Se esta obra já tem alguns anos, no caso, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que ele mencionou como algo que poderia acontecer caso a humanidade tomasse aquele caminho, seguisse aquele caminho, no qual já estava dando demonstrações que o caminho estava sendo escolhido pela grande parte da humanidade. Isso não é só no nosso país, era em toda parte. Nós temos encontrado essas situações muito dolorosas, porque são tão terríveis que nos causam uma dor, que nos causam uma perplexidade. E isso aí vai, aos poucos, nos mostrando o quanto nós estamos precisando de mudar. Nós estamos vivendo o momento da grande transição planetária. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, e abaixo dele só temos um
que é o planeta mais inferior, não é? Desses todos, e então nós vamos encontrar o nosso planeta, o nosso globo terrestre, a nossa humanidade. Na verdade, é a humanidade que está nesse patamar. A humanidade está no patamar de provas e expiações, abaixo só os mundos inferiores. De repente, a gente vê que o nosso orbe ele está no penúltimo lugar, na categoria dos mundos. A verdade é essa. Na categoria dos mundos, nosso orbe terreno está no penúltimo lugar. Mas ele vai passar para o planeta de regeneração. E aí lembramos, quando Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai falar, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdaram a terra. 2000 anos atrás, essa perspectiva hoje está acontecendo. É claro que não é de um momento para o outro. As pessoas, às vezes, perguntam muito, Sueli, quanto tempo você acha que vai levar para entrar no mundo de regeneração, para que ele esteja mais aqui, não é presente, o nosso orbe, já agora deixa esse patamar, essa categoria de provas de expiações, vai passar para mundo de regeneração. Você acha que vai levar, assim, quantos séculos? Falei, muito. Muito, mas muito tempo. Vamos dar aí 1000 anos para chegar nisso, né? Então, teríamos muito o que falar a esse respeito. Mas o que nós vamos abordar propriamente? Quando Miranda fala que esse é o momento mais grave da história da humanidade, ele vai também especificar que uma das coisas que mais trouxeram prejuízos e que mais estão fazendo com que haja essa situação, né, tão grave, é que as religiões deixaram de lado a missão que deveriam cumprir. As religiões, hoje em dia, lembram os vendilhões do templo. As religiões, hoje em dia, elas não trazem e não tratam da situação do ser humano ser imortal. Essa condição de não ter conhecimento da nossa imortalidade, Miranda fala isso, traz grandes prejuízos, traz grandes problemas. Porque se a pessoa imagina que só temos essa vida, que morreu, acabou, e que quando viemos para cá éramos recém-nascidos, mas também recém-nascidos espiritualmente falando. Não tínhamos nenhuma coisa, nenhum acervo, nenhum arquivo, não tínhamos nada, estávamos começando do zero. E hoje em dia, esse zero, não é? Vai chegar ao ponto do último momento, do último suspiro, e aí também tudo acabou. Essa condição de não termos conhecimento da nossa imortalidade prejudica muito, porque as pessoas têm que viver essa vida e têm que tirar dela todos os prazeres que ela possa oferecer. Mesmo atropelando, matando, trazendo violência para as pessoas, para as criaturas, trazendo sofrimentos os mais acervos, e vai por aí afora, e as pessoas achando que morreu, acabou. Então, vamos aproveitar bastante, nós precisamos cada vez mais correndo, não é? Para conseguirmos recursos para vivenciar esses prazeres, para vivenciarmos essa pequena felicidade que as pessoas às vezes julgam que vão encontrar uma felicidade assim fora do comum e de repente descobrem que a dor, o sofrimento, o desencanto podem acontecer de um segundo para o outro. De um segundo para o outro, isso acontece. Essa questão de não saber da nossa imortalidade, o que acontece? A criatura pensa, o ser humano pensa que, como eu disse, morreu, acabou, e não tem ideia que ele é um espírito com múltiplas, centenas, talvez alguns autores dizem milhares, de reencarnações. A reencarnação é a chave também para compreender essas coisas todas. Mas, como eu disse, nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo, a partir do capítulo 16. E ali, muitas vezes, o Miranda vai trazer
as explicações acerca das influências, não é? Das perseguições, de tudo aquilo que o ser humano ainda preso ao ódio, preso às condições, às situações de querer usufruir, de querer passar na frente, de querer ter mais coisas que os outros, enfim, tudo isso que todo mundo conhece e sabe que é, não é? Então, aí o que vai trazer para nós essa vivência? O que nós podemos usufruir de tudo isso? E aí nós verificamos, não é nem difícil de verificar isso, que a passagem terrena é muito rápida. De repente, aquele castelo de ilusões que a pessoa ergueu, que a pessoa construiu, cai. Vai desmoronar. E desmorona em cima da pessoa. Vai desmoronar sufocando a pessoa, porque ela deixou de entender as situações da vida, deixou de entender que o ser humano é aquela criatura que, filho de Deus, como ele próprio, então, filho de Deus, com um acervo de conhecimentos, vamos supor que nem admita que depois da morte tem alguma coisa. Mas ela vai saber também, o ser humano, a pessoa, vão saber que cada criatura tem condições as mais diversas para levar a vida para diante. As pessoas, elas têm propensões, elas têm facilidades, elas têm situações apropriadas para vivências as mais diversas, e com isso mostrando a inteligência da criatura. E, de repente, aonde nós vamos encontrar algum tipo de explicação? Se as igrejas, as religiões estão falindo, não cumpriram aquilo que deveriam cumprir. Quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, quando nós olhamos o acervo que ele deixou através do Evangelho, dessa vivência, a boa nova que ele veio trazer, o que nós observamos? Não, nada está sendo cumprido. As pessoas voltam as costas para os ensinamentos e deturpam e zombam. Hoje um grupo grande também usa isso de deturpar, de zombar, enfim, coisas que nos fazem ter, assim, uma sofrida reação ante isso tudo que nós estamos vendo aí. Agora, é claro que cada um vai eleger a sua própria vivência, fazer as escolhas, e aí entra a questão da sintonia. Entra essa questão, porque nós temos aprendido pela doutrina espírita e pelos autores que nos trazem essas explicações, desde nosso Emmanuel, desde André Luiz, Joana de Ângeles, Ivone Pereira com as suas obras, e assim vários, né? Obras de Camilo, mentor de Raul Teixeira, que também tem uma contribuição muito boa, excelente, e com isso nós, de repente, nós sentimos que a doutrina espírita é a única resposta para o ser humano. É a única coisa que pode esclarecer, alertar, fazer a criatura despertar. E, de repente, o ser humano vai enveredar por um caminho muito perigoso. É o que nós temos visto através de tudo aquilo que a humanidade está escolhendo, está fazendo escolhas, e a sintonia prevalece. Se a pessoa ela elege aqueles que vão ser os seus companheiros, eu digo companheiros, não companheiro de vivência no lar, assim, de casamento, ou de uma convivência mais íntima, estou falando companheiros de jornada. Companheiros de jornada, nós escolhemos. Entramos na sintonia. Agora, essa escolha é interessante, porque a criança, quando ela vai para o infantil,
a fase infantil, numa escola, no grupo escolar, qualquer lugar, ela já vai começar ali a fazer escolhas, porque ela vai ter como amiguinhos mais próximos aqueles com os quais ela sintonizou, ela afinizou, ela tem preferência por aquele ali, por aquela ali, porque sentiu qualquer coisa diferente. E isso vai correr na vida toda, é o transcurso da nossa vida. O tempo todo nós faremos escolhas, o tempo todo nós estamos dando preferência a essa ou aquela pessoa, para conviver, ou um convívio íntimo, ou um convívio assim de sociedade, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo. Porém, uma grande parcela está enveredando por caminhos tortuosos, por caminhos muito sofridos que vão trazer sofrimento. E nós vamos mostrar aqui um trechinho do livro de Manuel Filomeno de Miranda, no qual ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte, vamos dar uma lidinha aqui pequena, que primeiro ele fala, não é, que espíritos mais lúcidos, eles têm, às vezes, uma facilidade maior ou uma compreensão maior. Porém, ele fala que, em se tratando de espíritos lúcidos, que permanecem presos aos sentimentos inferiores, esses espíritos, procurar cobrar daqueles que eles julgam que devem cobrar alguma coisa, e aí o que vai acontecer? Reencontrando os desafetos, porque eles vão fazer uma pesquisa, não é? E vão sentir pela vibração da criatura aqueles algozes do passado, que eles eram vítimas, hoje eles são algozes. Reencontrando os desafetos, acompanham-nos, estudam-lhes a conduta e os hábitos, até identificarem seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los, porque são do agrado de quem os cultiva. Na sequência, ele diz assim: conduzem pessoas permissivas para a convivência com seus desafetos. Identificados os desafetos, o que eles vão fazer? Eles vão conduzir pessoas permissivas para a convivência com seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quanto promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Facilitam, assim, encontros ricos de encantamento com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. Eu quero dizer também que a Joana, no livro, numa outra obra que ela escreveu, ela fala a respeito das pessoas problemas, que esses desafetos, eles colocam pessoas, ela usa essa expressão, pessoas problemas junto àqueles que elas querem prejudicar, porque essas pessoas vão criar toda sorte de problema para a pessoa. Agora, aqui são armadilhas, são coisas ainda mais graves, não é? E nesse caso, então, ela vai dizer que essas ciladas, aqui chama ciladas, essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da Terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes, que lhes constituirão recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longo porte. Aqui ele também fala que ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. E aí nós vemos, meus irmãos, o seguinte, que as ciladas, elas existem, as armadilhas. É interessante que Allan Kardec, na obra, ele vai falar isso
no livro dos médiuns, ele vai falar que quando o médium se julgar pronto, ou seja, já vivenciou, já estudou um pouco, já tem alguma experiência, o médium pode, de repente, achar que ele já está pronto. Isso é palavras de Allan Kardec, que ele já está pronto, que já tudo está resolvido, que ele já sabe. Aí diz Allan Kardec, é nessa hora que ele deve ter muito cuidado, porque daí para frente, 1000 armadilhas, não é 100, 200, não, ele fala 1000 armadilhas vão surgir na vida da criatura. E é isso mesmo. Eu posso dizer isso porque as vivências, né, com as quais eu convivo, que a gente está sempre atendendo, e a minha própria vivência, nos dão essa medida, nos mostram isso. O que, que acontece? Ah, mas estão assustando. Não, ele está assustando, ele está mostrando que isso pode acontecer, e aqui com o nome de ciladas, como Miranda está trazendo. Mas essas armadilhas, essas ciladas, elas são também para o crescimento da criatura. Por isso temos que ter muita vigilância, muito estudo, muito cuidado, muita perseverança. E se o médium já está trabalhando, não faltar, ser assíduo e manter essa condição de vigilância. E aí nós vamos encontrar também ele falando, Allan Kardec falando, a respeito dessa persistência e que nós não vamos conseguir, vamos dizer, crescimento sem passar pelos testes. Nós temos que passar pelos testemunhos, pelos testes, e cada um dentro da sua condição, do seu parâmetro de vida, do seu parâmetro de necessidade para sofrer, usufruir, ter melhores condições também. Esse sofrimento é natural, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que não existe sofrimento. Existe. E existe sofrimento em todos os campos da vida. Porém, este campo é o campo dos trabalhadores de Jesus. Os trabalhadores da última hora. Nesse momento, nós estamos aprendendo isso. E vamos ser mais testados, vamos ser mais convocados para poder darmos a nossa contribuição, para mostrarmos o quanto nós já estamos com aquisições, não é? E outra coisa interessante também, que o Miranda fala, é que muitos desses espíritos que agora estão voltados para não apenas procurando desafetos, mas agora já querendo causar tumulto na sociedade humana, já querendo, de todas as maneiras, fechar um círculo de, de perseguição, uma condição assim, para que as pessoas estejam dentro da sua vulnerabilidade, porque não somos perfeitos, somos vulneráveis, claro, eles possam atuar. E aí, Miranda fala, e enfatiza muito isso em mais de um momento, que eles reencarnam em grupos. E quando chegam aqui, como que eles sintonizam logo? Formam grupos que são pessoas perseguindo os outros, trazendo violência de todos os níveis, porque a violência ela tem muitas faces. E aí, com isso, essas pessoas que estão começando agora a, a crescer, não, a entender e a conhecer a doutrina espírita, vão ser testadas. E é preciso manter esse cuidado, manter essa vigilância, não é? E nós sabemos que, por exemplo, vamos encontrar em Marcos, o evangelista, não é? No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nós vamos encontrar os versículos 30, nessas 28, 29, 30, nós vamos encontrar um momento em que Jesus vai dizer que nós devemos olhar, vigiar e orar. Ele fala no imperativo: olhai, vigiai e orai. Achei muito interessante a expressão, a palavra orai na frente, não é? Por que abrindo essa frase? E a gente conhece muito vigiar e orar, mas Marcos
está registrando a palavra do mestre que disse: olhai, vigiai e orai. Achei muito interessante, porque o olhar, ele mostra que a pessoa deve estar atenta, que a pessoa deve procurar de todas as formas, ela deve procurar, nessa vigilância, olhar em torno, olhar o que está acontecendo com a sua vida, ter esse critério. Mas aí eu achei muito interessante e resolvi olhar como que Haroldo Dutra Dias, é, ele traduziu isso, esse olhar. Fui olhar lá no livro dele, foi que ele trouxe, ele traduziu o Novo Testamento. Eu fui olhar. Sabe como que ele traduziu? Da seguinte forma: atentai, vigiai e orai. E eu achei muito interessante, porque o atentar é mais forte ainda. Atentar, fique atento, preste atenção, olhe em torno, porque isso ajuda a vigilância. Se a gente for pensar, o olhar já ajuda, olhe em torno para você vigiar mais ainda. Mas, do jeito que Haroldo traduziu, ficou atentar, vigiar e orar. Então, vamos atentar mais, vamos tomar cuidado. Então, isso cabe muito bem dentro de tudo isso que Miranda está trazendo para nós, mostrando essas dificuldades e mostrando que esses grupos que estão trazendo as perturbações, grandes perturbações, esses grupos eles se apresentam de forma muito extravagante, com um comportamento que foge a tudo aquilo que nós sabemos que é a questão moral, porque a crise é uma crise moral, não é? Então, esses que estão contra isso, porque já é do espírito, eles trazem esse tipo de vivência e vão colocá-las aqui. E para aqueles que estão na doutrina espírita, para os que estão buscando de todas as formas cumprir aquilo que prometeram, e especialmente no âmbito da mediunidade, vão ser provados. Vão ter até momentos de surtos dessa gente aí, momentos em que está, desculpa eu falar assim, desses nossos irmãos ainda presos a determinados vícios, nós vamos ver que existem momentos de um surto. Surge, de repente, um surto mais perigoso, alguma coisa que possa estar acontecendo. A doutrina espírita, ela é a chave de compreensão do Evangelho, ela é a luz que traz para nós essa compreensão profunda do Evangelho. E, então, lembrando do Espírito de Verdade, que nos alerta em muitos momentos. E ele vai falar que nós devemos também vigiar, ele fala também sobre isso. Mas ele fala uma frase muito bonita e que diz o seguinte: estudai, abre aspas, estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que a verdade só a esse preço se consegue encontrar, se encontra. Então, se descobre, se encontra a verdade. Então, estudai, comparai e aprofundai. O comparar é muito importante, estudar e comparar, porque a doutrina ela é tão avançada que ela está diante do tempo. E nós podemos comparar com tudo aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo que a ciência está trazendo, que as obras não espíritas estão enfocando, e com isso nós vamos comparando e verificando o quê? O quanto a doutrina está adiante, o quanto ela é avançada. Estudai, comparai e aprofundai. Muito bem, isso tudo para dizer o seguinte, que a mediunidade é uma bênção. E precisamos vivenciar esses desafios. Não ter medo, porque lembrando que a proteção é muito maior, mas nós temos que ligar com a proteção. Nós temos que fazer jus à presença dos espíritos protetores. Nós temos que estar à altura. Então, aí já vem o estudo,
O aprofundamento, não é? Estudar, comparar e aprofundar. Ou então, lembrando a outra parte de Jesus dizendo: olhar, vigiar e orar, ou atentar, vigiar e orar, para quê? Para que nós possamos identificar no transcurso do trabalho a que nos estamos dedicando, o quanto está acontecendo de investida das trevas, desses espíritos que querem, de todas as maneiras, prejudicar. E como o momento atual é muito complexo, nós vamos encontrar uma vivência muito promíscua, atentados ao pudor. Manuel Filomeno de Miranda fala isso muitas vezes, não é? E até fala dos pecadinhos da sociedade. Algumas coisas que, assim, as pessoas cultivam, como, por exemplo, o tabagismo, a bebida, não é? E a vivência completamente afastada de educação moral, não é? De educação em relação ao próximo, porque hoje a pessoa é mal educada. Eu fico admirada de ver que certas pessoas, quando falam uma frase, elas falam, a frase, às vezes, não é tão grande assim, mas elas colocam ali 5, 6 palavrões. Acham bonito. E acham que isso é mostrar que a pessoa está em dia com a moda. E isso vai assim, não é? Será que a vida é essa? Será que é isso mesmo, não é? E nós aprendemos com nossos pais. Eu aprendi na minha família, ninguém falava um palavrão. Meus pais não falavam palavrão, nunca ouvi falando palavrão. Eu mesma não falo palavrão, aprendi com eles. A gente pode conhecer, porque se você, antes de ouvir as pessoas falarem, há anos atrás, eu me lembro quando ainda bem criança, eu já lia, né? Então eu lia nos muros palavras muito feias. Já naquela época tinha nos muros, vez que outra. Hoje não precisa nos muros, não, porque as pessoas falam sem parar, né? Então, educação é uma das coisas mais bonitas que existem. A educação dentro de casa, com a família. Então, por que que nossa família ela tem facilidade no confinamento? Porque todos são educados, porque todos tratam bem uns dos outros. E aí vem a doutrina e nos coloca nisso, e nos ensina isso. Mas, como diz Manuel Filomeno de Miranda, aí ele chama de pecadinhos sociais, não é? Esses pecadinhos sociais incluem também o egoísmo, o atropelar as pessoas para conseguir alguma coisa, não importando com o outro, não se importando se está prejudicando alguém. E aí, isso vai não crescendo, e ele diz que isso é o plug, a tomada para os obsessores. Começa de um pecadinho, começa de uma coisinha assim. De repente, a pessoa abriu a guarda. A pessoa não está mais assim, cuidando da sua própria condição, burilando, aprimorando. E aí vai abrir campo para que esses obsessores que estão atentos vão se aproximar. E essa aproximação, ela é muito séria. E aí, se a pessoa está já na prática mediúnica, o que que vai acontecer? O médio educado é a pessoa educada. Então, a educação mediúnica, ela é importantíssima para que a pessoa seja um médio equilibrado. Agora, a educação mediúnica, ela é tão melhor, tão mais, vamos dizer, com consistência, quando o médium é educado. Porque a reunião mediúnica, a prática mediúnica é uma coisa muito importante e interessante. Às vezes as pessoas falam comigo assim, quando a gente está fazendo qualquer tipo de trabalho sobre mediunidade, não é? Educação mediúnica, prática e várias coisas. A pessoa às vezes chega e fala assim para mim: na nossa reunião não acontece nada diferente.
É sempre a mesma coisa, a gente já sabe como é que vai ser na próxima semana, na outra semana. É claro que há uma pequena diferença, mas é sempre a mesma coisa, a mesma tecla. Por que que acontece isso? Ora, a reunião está precisando de uma reciclagem, que está faltando estudo. O que está faltando ali? E os médios e os integrantes do grupo melhoraram. E aí, lembrando da definição da 331, lá do livro dos médiuns, uma reunião ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Vamos prestar atenção. Uma reunião ser coletiva, é o grupo todo, não é o médium principal, nem o médium mais idoso, é o conjunto. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades da reunião resultam das qualidades dos membros da reunião. Porque para formar esse feixe, é preciso que o grupo esteja bem integrado, não é? Uns com os outros. É preciso que o grupo seja homogêneo, mas o grupo às vezes é heterogêneo. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, um gosta disso, gosta daquilo, um falta demais, outro chega atrasado, ninguém estuda. Ah, você vai para estudar? Não, não. Estudar, não. Então, agora, ó, até vou falar uma coisa interessante. Na época atual, com o confinamento, com essa reclusão, o que está acontecendo? Os grupos não estão mais podendo participar ativamente, não é? Então, os integrantes do grupo formaram grupos de estudo. Aqui em Juiz de Fora, onde eu moro, os grupos de estudos proliferaram. Agora, a quantidade de grupos de estudos. E na casa que eu trabalho, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós temos nem sei quantos grupos de estudos assim, virtual, não é? Então, é muito bonito, muito bom. É o momento de nós alegrarmos. Olha, eu faço parte, tirando essa parte do virtual, eu faço parte de 5 grupos de estudos. Tenho falado muito isso. Por que 5 grupos de estudos? Não é porque eu dirijo, não, eu faço parte. E porque eu gosto. Eu gosto de participar. Eu já estou estudando o livro Nosso Lar, acho que pela 4ª vez, porque o grupo que eu estou agora resolveu estudar Nosso Lar, um dos grupos, né? E porque outros integrantes precisavam. Então é bom, não acho ruim, não, acho uma delícia, acho maravilhoso, não é? Então, os outros grupos. Então, eu tenho vários grupos de estudo. Agora, o interessante é que na nossa casa espírita, eu faço parte de 3. Fora da nossa casa espírita, eu tenho outros grupos de estudos com pessoas de outras casas espíritas, porque nós somos amigos. Então, nós fazemos grupos de estudos, só que não é em casa de ninguém, em centro espírita, é casa particular. Então, um dos grupos é numa casa de uma amiga nossa, outro grupo é noutra casa. Então, aí a gente está sempre lá com as turmas, viramos amigos, somos muito amigos. E com isso, eu aconselho, façam parte de grupo de estudos. Quando acabar a pandemia, continue fazendo parte do grupo de estudo, né? Não vou fechar os grupos de estudo, não, porque esses meus grupos são antes dessa pandemia. Eu já fazia tem 5 grupos de estudo. Tem um desses grupos, já tem 15, 17 anos, mais ou menos, que não é da nossa casa espírita, é na casa de alguém. Então, nós escolhemos os temas que vamos estudar, e aí a gente vê o seguinte, o quanto é bom, o quanto que a gente cresce, o quanto que a amizade também fica presente. Mas voltando aqui para a reunião, então uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros, quer dizer, das qualidades e propriedades dos membros. O que está acontecendo? Se a reunião é uma mesmice, significa que o grupo não cresceu. E não cresceu emocionalmente, moralmente, espiritualmente. O grupo não cresceu. Se um ou outro ali melhorou, não é preciso melhorar o grupo tem que crescer. Os integrantes do grupo têm que melhorar, melhorando, porque a reunião depende das qualidades das pessoas do grupo e propriedades. Como que elas vão crescer se elas não fazem nada na vida para melhorar?
não é? Que, dá trabalho, porque eu tenho que ver tantas novelas, eu tenho que ver tantos isso, eu tenho que ver tanto aquilo. E aí a vida passa, o tempo passa. Quando a gente vê, acabou a vida terrena. E aí a nossa condição espiritual vai nos dar vamos dizer, nós vamos ficar localizados aonde nós temos o nosso coração, a nossa mente, o nosso propósito. Aí que a gente vai ficar ali, não é? E com quem? Vamos encontrar os grupos de estudo, vamos encontrar o máximo possível de amigos, não é? De parentes, de familiares queridos, isso tudo é muito importante, não é? Muito bem, então, é, estou olhando as horas aqui para ver. Então, o que acontece? A educação mediúnica depende disso. A educação mediúnica ela se faz muito mais lá fora, na vida prática, do que dentro da reunião. Porque dentro da reunião você traz a sua qualidade moral, você traz as propriedades que você adquiriu, você traz para dentro da reunião. E se os demais fizerem o mesmo, a reunião vai crescer. E para isso precisa estudar, trabalhar no bem. Eu falo sempre com as pessoas, não é? Trabalhem em outras áreas dentro da casa espírita, onde você está praticando a reunião mediúnica. Para outras pessoas eu falo assim, apliquem passos, aprendam, como, não é, né, assim, é um curso de passos, mas existe um ganho, né? Uma prática para aplicar passe. Mas não é uma pessoa que entrou no centro espírita hoje, não. É uma pessoa que já está há bem tempo na casa espírita, porque isso tudo tem que ter um crescimento, mas, sobretudo, um amadurecimento. Tudo tem que amadurecer. Para o médium melhorar, tem que amadurecer. Para aplicar passe, amadurecimento também, tem que ficar a pessoa mais amadurecida. É para dirigir qualquer coisa. Não é que precisa passar um diploma para a pessoa, não é isso. É um tempo. É um tempo em que ela está ali já no trabalho, que os espíritos confiam no trabalho dela, que ela não é uma pessoa assim é, é, que muda de ideia, que não tem vontade própria, não entende nada, né? E faz confusão. Então, tem pessoas assim, não é? A gente entende isso. Mas se elas forem de boa vontade, e se elas tiverem aquilo que a doutrina recomenda, não é? A caridade, aí sim, continuam, né? Mas tem aquelas outras que são que têm outras coisas mais graves, não é? Que a gente precisa também aprender, não é? A contornar, a conviver, a participar, tudo tem um jeito, não é? Muito bem. Agora, há ainda um capítulo que a gente poderia abordar rapidamente, é a questão da obsessão infantil, que está inserida nesse contexto que eu separei para a gente conversar, não é? Então, por que a criança pode ficar também com obsessão? Ah, coitadinha, tão inocente. É inocente. Sim, inocente agora. Mas a criança é um espírito antigo. Às vezes mais antigo que seus pais. É um espírito reencarnado, que tem um cabedal de conhecimento, tem um acervo de acertos, de acervo de acertos, mas também de erros. Então, esse espírito vem, reencarna, e aí muitas vezes evidencia que na sua vivência tão ainda inicial existem espíritos ou um espírito prejudicando. É claro que vai haver muita proteção, vai haver aquilo tudo que a doutrina propicia. Eu tenho um livro sobre isso e tenho feito muitas lives, antes das lives, palestras, seminários, né, sobre esse assunto, porque é um assunto apaixonante, realmente. E Miranda, ele fala da seguinte maneira, que o espírito, não é, que hoje está na fase infantil, é um espírito reencarnado, que veio, que retorna para recomeçar, porque são, vamos dizer, etapas, não é? Então, ele está recomeçando. Então, ele retornou para recomeçar, para reparar os erros do passado, para conseguir melhorar a sua condição espiritual.
Essa compreensão só a doutrina. Agora, como que a gente consegue vencer tudo isso que nós acabamos de falar? E foi pouco porque o tempo não nos permite. Qual é a nossa arma? Qual é a nossa arma? O amor. O amor, eh, a solidariedade, a ternura, a compreensão, tudo isso que faz parte do melhor que o ser humano tem. Jesus nos deixou a lei de amor, não é? E nós começamos, a partir daí, a entender um pouco mais a respeito desse sentimento. Não esse amor aí desgastado, que falam tanto, não é? Isso não é amor, isso é paixão. Tanto é que, se a pessoa faz qualquer coisa, um deles, se tem um relacionamento a dois, um deles resolve ir embora, e vai embora, e arruma uma mala e vai embora, o outro fica chorando, ou então fica pedindo, ajoelha, se humilha, pede para ele ficar, mas ele vai embora. Aí ele vai embora. E esse que ficou fala assim: ah, é? Se não foi, não se me deixou aqui desse jeito, também não vai ser feliz com mais ninguém. E vai infernizar a vida da pessoa. Isso era amor? Não tinha amor nenhum ali, não é? Então o amor liberta, o amor é completamente diferente. O amor quer ver o bem do outro, mesmo que não seja com a gente, que ele seja feliz para lá, não é? Então, são coisas que nós temos que aprender. O amor é o sentimento, e o amar é, fazer com que esse sentimento possa, então, estar sendo vivenciado. Amar, amor e amar. Agora, o amor verdadeiro nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos com esses todos que deixaram para nós exemplos marcantes, maravilhosos, não é? Então, vamos entender isso cada vez mais e burilar esse sentimento em nós. Procurar exercer o amor, a compaixão, esse cuidado com o outro. E é uma coisa maravilhosa quando nós começamos a fazer isso, a cuidar do outro, não é? A dar um sentido à nossa vida. Porque hoje em dia as pessoas, elas preferem tirar a própria vida do que procurar uma vida em que ela possa ajudar alguém, ter um sentido, dar um sentido à vida. Então a pessoa não deve ficar assim, a vida não presta, porque isso por aqui é aquilo. Dê um sentido à vida. Procure o trabalho com amor, procure ajudar alguém. Enfim, tem tantas formas de amar, ou tem tantas formas de ter compaixão, ou tem tantas formas de dar a mão a alguém, amenizar a vida do outro. E assim, podemos falar aqui muito, muito tempo, não é? E com isso, nós vamos aprender, que isso tudo é um aprendizado. E ainda para encerrar, eu só quero dizer que há um capítulo final nessa parte das obsessões, em que o Miranda vai abordar a questão das pandemias. Veja só como que já estava sendo mencionado essa questão, não é? Doutor Bezerra, no livro dele também, Em Nome do Amor, ele também vai falar. Eu estou aqui hoje tentando olhar, o livro é de 2012. Eu esqueci qual era a data quando ele foi lançado, não é? E, então, com isso, a gente vê quanto que nós temos que estudar. É uma obra excelente, é maravilhosa, esse Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Sugiro aos grupos de estudo que procurem também estudar esse livro, que ele é muito bom, e ele traz também uma riqueza nova de reflexões, de conhecimentos, que são importantes na vida de cada um de nós, não é? Então, vamos aproveitar da melhor maneira possível. E nesse momento também, para terminar, eu quero lembrar aqui a questão também que foi vivenciada por Allan Kardec, quando ele começou o trabalho dele como professor Rivaio, Hipólito Leon Denisard Rivaio, o quanto ele teve que dar de testemunhos. Eu escrevi um livro entrevistando Allan Kardec. E nesse livro, eu coloco ali, está bem ali
alicerçado e também difundido o quanto que o professor Rivaio, depois Allan Kardec, teve que sofrer, dar testemunhos, e assim porque ninguém escapa disso, não é? E quanto mais um missionário. Os missionários, eles são mais ainda procurados, né, para que possam dar esse testemunho da vivência deles, né? E então, do professor Rivaio aconteceu isso também, e ele vai dar esse testemunho, sua vivência, enquanto esteve aqui no plano terreno. É um trabalho maravilhoso dele, e quanto mais a gente lê, por exemplo, a Revista Espírita e as obras todas, nós chegamos à conclusão que nós sofremos pouco, que nós até estamos ainda tão aquém, não é? Que precisamos aprender muito, estudar muito, e vale a pena estudar, vale a pena. Eu quero dizer a esse grupo aqui, esse trabalho na cidade de Seridó, que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte exerce, tudo isso, todas as casas, e de maneira geral, o movimento espírita, seja no Brasil, seja no exterior, né? Que nós estamos sempre procurando trazer para a nossa, vamos dizer assim, a nossa conscientização da necessidade de estudar, viver a doutrina, procurar viver, para nos tornarmos pessoas melhores, cada vez mais. Deixar que o amor possa florescer em nós, na nossa vida, dentro da casa espírita. E olha, outra coisa muito importante que eu tenho falado, uma casa espírita ajudar a outra. Isso nós temos feito em Juiz de Fora, na nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E também dar vez ao jovem. A criança na evangelização e o jovem, que também necessita muito do crescimento. Eu quero terminar com o convite de Jesus, é o vinde a mim. Ele diz assim para todos nós: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Que nós possamos ir. E aí eu quero dizer que Emmanuel, ele faz uma pergunta diante do convite do mestre: vinde a mim. A pergunta que Emmanuel faz: consegues ir? Jesus está convidando. Você consegue ir? Ir ao encontro dele? Vinde a mim, todos vós. Quem é que está conseguindo ir? Depende de nós. Que possamos ir realmente atendendo ao convite do Mestre. Muita paz, muita luz, muito obrigada. Fica aqui meu coração, minha amizade, todo o meu amor. E muito agradecida por essa oportunidade. Beijos para todos. Obrigada.